Bom, pessoal, vamos falar agora de mapa de análise estatística. Para quem estiver fazendo um projeto de melhoria, ele está dentro da fase analisar, certo? E é o primeiro item que eu recomendo que você estude. E aí, o que é o mapa de análise estatística, gente? Isso é uma coisa que eu demorei até um pouco para aprender e entender. Eu lembro muito bem que quando eu estava estudando, né, várias e várias ferramentas gráficas e estatísticas, o professor explicava uma a uma, fazia exemplos, e eu ia acompanhando, fazia o exercício junto, e eu, tudo bem, eu estou entendendo. Tem sentido. Legal. O problema começava quando eu estava no mundo real, quando aparecia um problema, aí eu me perguntava para mim mesmo: tá, legal. Eu tenho aqui alguns dados, o que é que eu faço com esses dados? Vou usar o Minitab? Tá certo. Mas eu vou usar ferramentas gráficas ou estatísticas? Não sei. E outra pergunta que vinha ainda. Ah, mas você vai usar que ferramenta gráfica ou que ferramenta estatística? Eu falei, caramba, tem um monte de ferramenta disponível. O que é que eu faço agora? Então, este mapa de análise estatística eu só fui aprender depois. Depois de já ter aprendido um monte de ferramentas gráficas e estatísticas, mas a gente deveria aprender ela primeiro. Porque, olha, gente, eu digo isso com absoluta certeza, tá? Mais importante do que usar a ferramenta é usar a ferramenta certa. Porque se você usar uma ferramenta errada, ou você pode tirar conclusões erradas, ou você pode tirar conclusão nenhuma. Então eu lembro muito bem que eu ficava na tentativa e erro. Essa ferramenta, isso aqui dá certo? Olhava o resultado, eu acho que não. Essa outra aqui, não, descarta. E eu perdia muito tempo com isso. Então, esse mapa, o que o próprio nome já está dizendo, ajuda você a identificar melhor qual seria a ferramenta que você pode usar. Isso se aplica para todas as ferramentas que a gente tem, gente? Não. Isso aqui é algo matemático que vai te guiar exatamente onde você quer? Não. Mas é uma ferramenta que ajuda. E me ajudou muito. Eu espero que ajude você. Tá certo? Então vamos lá. Entenda junto comigo essa ferramenta. O que nós temos na realidade, pessoal? Nós temos uma situação que aparece um problema prático, ou seja, alguma coisa está acontecendo, e eu preciso transformar esse problema em algo que eu chamo aqui de problema estatístico. Então, enquanto ele está lá, o que está acontecendo, a gente vê o problema, pode até coletar alguma informação, né, e ver, mas eu preciso transformar isso em algo organizado, inclusive não só para poder facilitar a minha análise, mas também para poder apresentar no futuro. E é aqui que entra esse mapa de análise estatística. Tem esse sequenciamento aqui que eu quero que você me acompanhe. Tá? Primeiro, para fazer a tradução de um problema prático em algo estatístico, eu tenho que entender quem são as variáveis x e y. Note que do início ao fim a gente sempre tem que entender isso, né? X é a variável de entrada e y é a variável de saída. Relação de causa e efeito. Causa x, y efeito. Escreva-os. Depois eu vou entender se esses dados são atributivos ou variáveis, certo? Então eu preciso chegar lá, né, e pegar, analisar se o x e o y, como é que eles são. Com essas informações, nós vamos ter uma tabela que eu vou mostrar para vocês e eu vou fazer o cruzamento nessa tabela para enxergar qual é o melhor quadrante que a gente tem que usar. Ao escolher o melhor quadrante, a gente tem algumas opções de ferramentas lá. Aí, isso é uma orientação que eu recebo e eu vou começar por aquele quadrante que eu escolhi.
Aí que entra, né, o mapa que eu vou mostrar para vocês agora. Tudo bem? O que é que nós temos aqui? Nós não temos todas as ferramentas gráficas da estatística, não, tá? Isso não se enquadra para tudo. Mas isso, como eu disse, ajuda. Essa tabela, gente, vamos entender como funciona. Primeiro, vamos entender a natureza dos dados, tá? Se a gente tem os eixos X, que está aqui no eixo horizontal, e tem o eixo Y, que é o que está na vertical. Lembra que quando eu falei que eu tenho dados discretos, e esses dados discretos eu posso tanto considerar eles como dados realmente discretos ou contínuos? Então, isso acontece muito no mundo real. Por isso que a gente está colocando aqui, ó, nas variáveis fonte de variação x e y, a gente está colocando tratado como. Ou seja, como que eu vou enxergar aqueles dados? Como discreto ou como contínuo? Um dado discreto, eu consigo transformar ele em contínuo. Já o dado contínuo é mais difícil transformar em discreto. Mas é possível. Tudo é possível. Tá? Então, olha, quando eu tenho essa palavrinha tratado como aqui, como fonte de variação do eixo x, e tratado como variável de resposta do y, é a forma que eu estou abordando esses dados. Então, o x ele pode ser tanto contínuo como discreto, e o y tanto pode ser contínuo como discreto. Então, a partir do momento que a gente define o que é contínuo e o que é discreto, bingo! A gente tem um quadrante. Ao invés de olhar várias ferramentas, a gente já foca apenas nesse quadrante. É claro, pessoal, tem outras ferramentas que não estão aqui dentro, mas essas são as mais utilizadas. Então, e ainda tem outro ponto. Aqui combina ferramentas estatísticas com ferramentas gráficas. Quem está fazendo treinamento de, por exemplo, de Yellow Belt, ele só vê ferramentas gráficas. É o que está em amarelo. Quem está fazendo apenas o treinamento de Green Belt, vê as ferramentas amarelas e pretas e verdes. E quem está fazendo Black Belt, vê tudo, como também quem está fazendo o curso de estatística. Certo? Por que isso? Porque é um cadenciamento, você vai evoluindo a partir do momento que você vai estudando. Tudo bem? Então, o que, é que a gente vai fazer daqui para frente? Nós vamos fazer alguns exercícios práticos para você entender como funciona. Ponto de atenção, gente. Isso aqui não é matemática. Às vezes não funciona. A boa notícia é que funciona 90% das vezes. Então, isso ajuda muito. E eu gostaria muito de ter recebido essa informação quando eu comecei a estudar, né? Tanto usando o Minitab, mas usando principalmente, né, fazendo análises gráficas e análises estatísticas. Tudo bem? Combinado? A gente se vê no próximo vídeo.